Olá, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos pintar girassóis e uma dica sobre o chão, ou sombra ou piso, como quiser. Então, bora pintar? Vamos fazer então o piso. Passo o clareador não próximo ao risco. Eu sei que o risco não tá dando para ver direito, mas eu não posso colocar mais forte porque os girassóis, o risco, como é amarelo não cobre, né? Não cobre, a tinta não cobre. Então, eu fiz o risco bem fraquinho e também tem a claridade que não tá ajudando. Mas vamos lá, eu usei verde musgo e verde oliva para fazer esse chão. Uns chamam de chão, outro piso. Eu sei que algumas pessoas já sabem fazer, mas aqui é a pedido das pessoas que ainda estão com dificuldade. Eu coloco as duas tintas do mesmo lado do pincel e vou deixando abaixo do risco bem mais escuro, portanto, aí eu não passo o clareador. Preencho, né? Contorno, no caso a folha, até a pontinha dela e puxo para o lado direito. Depois venho trazendo um pouquinho do lado direito para o esquerdo. Puxo para o direito e um pouquinho para o lado esquerdo, deixando essa parte um pouco mais escura. Onde eu passei o clareador, fica mais suave, mas eu ainda vou voltar fazendo essa parte. Contorno o outro lado da folha. E com o clareador, eu venho esticando, né, para um lado e depois para o outro. Deixando bem lá em cima, bem pertinho do risco, mais escuro. Olha, aí venho puxando. Vou acrescentar mais um pouquinho aqui, que eu quero que... Na verdade, isso é uma sombra, né? A sombra dos elementos a ser pintado. Mas alguns chamam de piso. Então, estamos fazendo aqui a sombra dos elementos a ser pintado, que no caso é uma cesta de girassol. Eu não entendo muito de tecnologia, mas, e, portanto, não consegui achar um ângulo bom para a câmera. E tem muito tempo que a gente não grava, então... Agora, até as coisas chegar no lugar, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Aqui, olha, eu vou pôr nos cantinhos também. Aí, pra tinta não ficar muito assim grosseira, né, rústica, eu coloco um pouquinho de clareador. Observe que eu puxo para o lado direito e para o lado esquerdo. Eu não faço liso só para um lado. Nos lugares que é reto, aí eu faço reto. Mas onde tem partes que é mais alongadas, né? Onde fica as folhas, aí a gente vai fazendo desta forma. Puxa para um lado e depois puxa para o outro, encontrando no meio mais claro. Agora, colocando o clareador, só com restinho de tinta, vamos fazendo aí umas esticadinhas e para baixo para ficar mais claro. Eu quero pedir também que, por favor, vocês deixem aí o seu joinha, que isso me ajuda, né? O YouTube entende que vocês estão gostando. E se gostou, compartilha. Deixa aí o seu comentário, o que você gostaria de me ver pintando. Como eu sempre falo, eu gosto de pintar pintura para os iniciantes. E eu estava aqui sem
sem outra coisa para fazer e resolvi pintar com vocês. Eu tô com encomenda desse pano de prato com girassol. Eu não vou pintar a cesta, porque é uma cesta com girassóis. Eu não vou pintar, porque a cesta a gente já tem várias aí no canal. Observe o movimento do pincel, ele explica melhor do que eu. Com o pincelzinho só sujo, eu pego um pouquinho de clareador e clareio um pouquinho mais para baixo. Não faço muito grande também, nem muito larga. Tive também aí algumas dificuldades com a câmera, mas eu vou gravar um outro girassol para vocês estar vendo e também vou fazer o fundo para vocês estar vendo como eu faço o fundo no outro vídeo. Olha, passo o clareador, vem trazendo mais para baixo, mais clarinho. Teremos outros piso, chão ou sombra, como quiser. E vamos fazer colorido, vamos fazer vários aí. Sempre voltando para escurecer os lugares que não ficou tão escuro e clareando os lugares que que ficou da mesma cor, porque a gente vai fazendo um degradê, né? Trazendo o verde mais clarinho para baixo. Na parte de baixo aqui eu contorno, tá bastante apagado e a claridade tá me atrapalhando de ver também. Olha aí, sempre puxando de um lado pro outro. Note que o risco já até, né, se levantou, deu um pouco mais de volume, tá dando para ver alguma coisa. Por isso que o chão ou a sombra é muito importante. Sempre mais escuro, pode fazer devagarzinho, quando vocês podem ver, eu tô aí, ó, gastando um tempinho bom só nessa parte. Isso deixa seu trabalho mais profissional, com mais qualidade. Peço desculpa também pelos barulhinhos, é que eu estou olhando os meus netos e eu estou cuidando deles e por isso estou tendo pouco tempo para gravar. Já passei clareador e agora eu vou passar amarelo ouro em todas as pétalas. Vou passar em algumas, porque percebo que a minha mão está atrapalhando. E volto com ele já todo passado o amarelo de base. Agora vamos usar o laranja. Vamos fazer então a sombra por trás das pétalas. Sempre onde ela não está uma pétala inteira, vai haver sombra, porque a outra está sobre, e então a de baixo leva a sombra. Vamos colocar o laranja contornando atrás do miolo para as pontas. Não muito, deixando as pontinhas ainda com o amarelo ouro. Eu contorno e puxo. Desigual, não precisa ser muito alisado. Somente nos lugarzinhos da sombra maior. Que é por trás das pétalas, das que estão por baixo, leva a sombra das que estão sobre, por cima. Essa aqui leva a sombra dos dois lados, que elas estão por baixo, são as pétalas menores. Então, eu vou fazer isso em todas as pétalas
Sempre escurecendo, né, a que estão por baixo, no cantinho, pouquinha tinta. E depois volto fazendo o mesmo com cerâmica, porém vou puxar bem menos para que o amarelo ouro apareça, para que o laranja apareça e também o cerâmica, que vai estar sendo a nossa segunda sombra. Veja aí que eu ponho o pincel de lado para puxar, né, para o meio das pétalas. Não só escureço por detrás das pétalas, como também dou uma puxadinha com o pincel de lado, para que fique riscado e não totalmente alisado. Tá dando para ver direitinho, tá dando muita sombra, né, quando eu coloco a mão, mas eu estou com muita dificuldade mesmo de achar um lugarzinho bom para pintar, para gravar aqui, né? Tá difícil, mas tenha paciência que a gente vai se ajeitando. Como eu disse, vou pintar outro, né? Porque esse não deu pra ver direito. Inclusive o miolo eu nem deixei a gravação, porque ficou tampando mesmo, a minha mão atrapalha muito. Agora, com o cerâmica, eu vou pôr pouquinho, só uma esquinha, nos mesmos lugares e um pouquinho também por trás aí, depois do miolo, né? A gente vai puxando. Veja, nota que o laranja ainda fica aparecendo aqui no cantinho também, porque a cesta está em cima. E assim nós vamos fazendo a mesma coisa nos cantinhos. E no meio a gente dá uma puxadinha, não muito, porque o cerâmica já é bem mais escuro e aí perde um pouco a tonalidade do girassol, né? Não podemos carregar muito de tinta. A tinta eu falo, né? Eu ouvi falar e achei muito interessante que é igual sal. Se pôr muito, não tem como tirar. Agora, se colocar pouco, podemos acrescentar mais um pouquinho. Então, sempre com muito cuidado com as cores mais escuras, coloca pouco no pincel, volta, coloca de novo, veja que minha mão está atrapalhando novamente. É muito difícil quando a gente tira tudo do lugar e depois volta, né? Tem que ir ajeitando devagarzinho. Como eu disse no começo, eu tô olhando meus netos, então não estou tendo tempo para pintar, tive que mudar de casa. Tudo isso influencia, porque eu já estava acostumada, já tinha achado um ângulo bom para pintar. Mas a gente chega lá, com o tempo a gente chega lá. Então aí tô passando também o cerâmica, apesar de não estar dando para ver direito. E vamos pular o miolo e já vamos passar para as cores de luz. Eu gosto de deixar secar um pouco para passar a cor de luz. Eu acho que até mesmo estou cedendo um pouco aqui, porque era para ser um pouquinho menos, mas vai dar tudo certo. Então, agora voltando, passando mais um pouquinho de sépia, uma esquinha de nada em alguns lugares, para dar uma sombra, né? Que bem sombreadinho, que fique bem escuro, para que perceba-se que é a profundidade, né? Onde é mais profundo. E a gente puxa também do miolo para o meio da pétala, pouquinho do sépia. Como eu disse, não vamos fazer o miolo. Então, agora eu venho contornando as pétalas, que eu sei que também não tá dando para vocês ver, mas eu vou estar fazendo outro. Estou contornando as pétalas com um amarelo limão.
Está muito difícil, mas a gente vai fazer outro vídeo e assim vai dar para vocês verem direitinho. Com certeza eu vou achar o ângulo certo desta vez. Uma da parte da pétala desce até embaixo. Outra, porém, vai até o meio da outra pétala, para que forme assim o girassol. A gente tem que passar e esfumar bem de levinho para dar aí a luz, porque o movimento a gente fez com as outras cores de sombra. Coloquei um pouquinho de soro no meu amarelo limão, balancei, porque estava muito grosso, e aí a tinta não corre legal, principalmente quando a gente está fazendo a luz, né? Essa tinta tem que correr bem facilmente aí para dar um trabalho bonito. Veja que tem uma pétala que dos dois lados ela vai até embaixo. No caso, essa mesmo é uma. Agora, essa pequenininha, os dois lados é só até onde chega o meio da outra pétala. Essa aqui desce até embaixo, esfumo. A outra vai descer até uma parte só e parar, olha lá. Até no meio da outra pétala mesmo. Exatamente assim. Aí a gente dá uma esfumadinha. Aí a minha mão não tá deixando ver, né? Por isso que eu vou gravar mais um desses girassóis pra vocês. Porque não ficou bom. Me perdoe, né? A intenção foi boa. Continuando, né? Colocando mais um pouquinho de luz, aqueles lugares que ainda não tem, aqueles lugares que precisa, porque não ficou. A gente volta retocando, né? Não ficou bom porque a tinta tava grossa, que tem que fazer as pontinhas direitinho, né? Tinta só de um lado do pincel, no cantinho do pincel. Agora eu vou colocar uns pontos de luz com branco, mas vocês podem colocar com marfim. Só em alguns lugares. Para ficar ainda com mais volume, né? A nossa pintura. O nosso girassol. Então, aí, acrescentando um pouquinho de branco. Eu vou deixando vocês aí, né, com esse finalzinho. Não tá dando pra ver, mas ainda assim vou deixar aqui, né? Já pega algumas coisinhas, né? Vou deixando vocês aí. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!